Noite, pessoal, do segundo ano aí da noite, né? Vocês assistiram ao meu vídeo de abertura, né, da nossa aula. Foi feito com todo carinho, certo, galera, para vocês. Agora a gente vai iniciar a nossa aula, né, do terceiro bimestre. Então a gente já começa falando da unidade 6 do livro de vocês de geografia, que é urbanização, tá certo? A gente já inicia o nosso terceiro bimestre falando de um assunto que complementa os demais que nós vimos, né, anteriormente. Nós vimos o último assunto, população, né? E a urbanização está entrelaçada justamente ao crescimento populacional, né, gente? E, por consequência, juntamente com a industrialização, processo de industrialização que ocorreu ali no século XVIII, com a Revolução Industrial iniciando-se no Reino Unido e se espalhando pelo mundo, primeiramente pelos países industrializados e depois para os países emergentes já no século XX, né? Então a gente já vai iniciar falando da cidade, né, que é o principal, né, na verdade, o campo onde ocorre, né, o processo de urbanização, é o local onde ocorre a urbanização. Né? Mas aí, para a gente entender a urbanização do século XVIII, é interessante que a gente entenda a cidade lá da antiguidade. Antes disso, gente, essa foto é da cidade de Auckland, na Nova Zelândia, mostrando um pouco do que é uma cidade já no século XXI, né? Que você tem aspectos naturais, né, da paisagem, como também da modernidade feita pelo homem, tá bom? Isso aí poderia ser São Paulo, poderia ser Fortaleza, poderia ser outra cidade, tá bom? Eu vou passando, gente, agora adiante, justamente para falar da cidade, que é justamente o campo onde vai ocorrer a urbanização. Mas a urbanização, ela não começa, digamos assim, na antiguidade. A cidade, sim, surge na antiguidade, né? As primeiras cidades, gente, elas vêm aí de 3.500 anos antes de Cristo, tá certo? As primeiras, principalmente ali na região da Mesopotâmia, que significa terra entre rios, gente. Os rios Tigre e Eufrates, tá certo, gente? A região onde o rio corre, gente, o tipo de relevo é uma planície fluvial, tá certo? É a região onde o rio corre. Todo qualquer rio no mundo. A palavra fluvial é relativa a rio. Planície é um relevo aplainado, plano e de baixa altitude, né? Tá? Então é a região onde os rios correm. Mas também na região do vale do rio Nilo, da África, do Egito, e o Rio Amarelo na China, né? As primeiras civilizações, gente, elas vão surgir próximas às águas, né? A água é vida, a água é fonte de vida. Então, as primeiras civilizações vão se concentrar, né, já nos formatos de vilas e cidades justamente próximo à água, né? Então, vê-se que o atual Iraque, que é onde está a Mesopotâmia, certo? Tem cidades da antiguidade, assim como o Egito e a China, tá certo? Civilizações milenares, tá bom? E o Rio Nilo, por exemplo, e o Rio Tigre e Eufrates se encontram em regiões de climas áridos, ou seja, desérticos, e semiáridos, semidesérticos, né? Então, são regiões que necessitam de água, necessariamente. Beleza? Então, as cidades surgem em regiões que, principalmente, gente, demandam por água. Tá? Uma coisa interessante é que as cidades da antiguidade, elas não tinham prefeitos, mas eram governados por reis. As cidades eram meio que independentes, não existia países, essa definição de país, né? Mas as cidades eram meio que cidades-estados, tá certo? E os reis, eles ao mesmo tempo, eles eram chefes religiosos, tá certo? Assim como na cidade pós-moderna, que é a que a gente vive, também existe, gente, cada camada da população tem um papel na cidade, né? No caso das antiguidades, nós tínhamos as tarefas comunitárias, né? Os sacerdotes, os artesãos, né? Nós tínhamos os ferreiros, os agricultores e os escravos, né, gente? A escravidão é algo milenar, tá certo? Não é uma coisa que a gente só pode associar à escravidão negra no Brasil, que tem aí seus 400, 300 e tantos anos. Não, tá certo? A escravidão é algo milenar, tá bom? E vocês viram que as tarefas comunitárias, né, são diferentes entre os grupos, ou seja, há uma segregação no espaço das cidades até hoje. O que é segregação, meu povo?
é a diferenciação, é a exclusão, né? Você tem grupos, menos grupos favorecidos e mais grupos desfavorecidos. Tá? Até hoje a gente vê essas diferenciações nas cidades. Enquanto você tem regiões que são atendidas pelo poder público, você tem regiões que não são atendidas pelo poder público, nas periferias, por exemplo. Tá? Aqui, gente, é a região da Mesopotâmia, no mapa. Temos aqui o Mar Mediterrâneo a oeste, né? Aqui é o deserto da Arábia a sul. A norte do deserto da Arábia, nós vamos ter justamente o rio Eufrates a oeste, o rio Tigre a leste e as cidades que ficam bem próximas, como, por exemplo, Babilônia, a cidade de Ur, né? Assur, Nínive. São todas cidades que são citadas na Bíblia cristã, né? Também, creio eu, que no Alcorão, tá bom? Jerusalém, que também é uma cidade antiga, fica próximo ao Mar Morto, né? Tiro, Sidom, Biblos, todas são cidades bíblicas, né, gente? Todas elas vão estar nessa região aí semiárida, mas que próxima a rios, tá bom? Bom, aí a cidade na antiguidade, gente, né? Aqui eu coloquei duas imagens, ó, todas de satélite. A primeira é a imagem de satélite justamente do deserto do Saara, essa parte mais clara, creme, e essa parte escura aqui, meio lodo, gente, seria o rio Nilo desaguando aqui em cima, que é o mar Mediterrâneo. Esse formato aqui, meio que triangular, seria o delta do rio Nilo, a região onde o rio Nilo deságua, que é extremamente rica em solos férteis e em água. Essa região do rio Nilo à noite, gente, olha só como ela é, ó. O mesmo formato da imagem acima, porém cheia de luzes. Quer dizer, as cidades, né? As zonas urbanas ficam ao longo do rio Nilo, né? E esse escurão aqui seria o Saara. Ou seja, grande parte da população do Egito se concentra justamente próximo ao rio Nilo, e não no deserto. Tá bom? Então a cidade, gente, é um negócio que sempre recebeu do campo os seus suprimentos, né? Grande parte dos suprimentos que nós das cidades recebemos, né, principalmente produtos agrícolas, vem da zona rural, tá certo? E as cidades da antiguidade também ainda eram mais dependentes do campo, né? Tá certo? Assim como as cidades atuais, elas eram também centros de poder e de negócios, né? Como eu já citei, Babilônia, Roma. Roma, gente, no início da era cristã já tinha mais de 1 milhão de habitantes, né? Ou seja, era uma super mega cidade, gente. 1 milhão hoje em dia não é tão populoso. É populoso, mas não é essa coisa. Tem cidades com quase 30 milhões de habitantes, tipo Tóquio no Japão, né? Então, historicamente, gente, o campo precede, né? Antecede a cidade, né? E o campo durante milênios existiu sem a cidade. O contrário não, a cidade não existe sem o campo, gente. Aqui, gente, é um esquema, né, feito aí a Babilônia, 2.300 anos antes de Cristo. Observe que aqui é o rio Eufrates no meio, ó. As cidades eram muradas, tá certo, gente? Na antiguidade, na Idade Média, durante muito tempo as cidades eram muradas. E você percebe que tem desvios do rio Eufrates aqui, gente, ó, se fossem diques, tá certo? Esses desvios são tanto para a cidade, como observem também, são para fora das cidades, ó. Esses mosaicos aqui ao redor, no meio do deserto, seriam os campos agrícolas. Então a água também é desviada para esses campos agrícolas, justamente para suprir as necessidades da Babilônia. Tá certo, gente? Aqui é um esquema, né, gente? Uma espécie de mosaico de Roma antiga, 753 a.C. Observe a influência, né, da arquitetura romana, que se assemelha muito à grega antiga, né? Esses coliseus, né? Esses estádios antigos, né? Esses templos, essa arquitetura muito baseada na grega, né, gente? Tá bom? Similar à grega, né, na verdade. Bom, gente, a gente sai um pouco da antiguidade e vai um pouco ali para o final da Idade Média, tá certo? Então, você tinha ali no final da Idade Média, né, já nos seus finalmente, digamos assim, no século X, nós tínhamos a expansão do feudalismo. O que era o feudalismo, gente? Era um sistema econômico que antecedeu o nosso atual, que é o capitalismo, tá? Então, esse feudalismo, né, gente, ele se preponderou em cima das cidades europeias ali no século X.
Então, as cidades europeias, nesse período, elas tiveram um longo retrocesso e decadência. Elas perderam importância, por quê? Porque os feudos, né, que seriam outras áreas geográficas, fora as cidades, dentro dos reinos europeus, né, os feudos eles tinham muito mais poder do que as cidades, né, muito mais moral, como a gente fala aqui. Né? Eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá, gente. Dentro dos feudos, nós tínhamos um modo de produção feudal, que era principalmente através da atividade agrícola, tá certo, gente? Essa atividade agrícola ela se concentrava em latifúndios, que seriam que grandes extensões de terra e também de servidão. Nós tínhamos os servos, né, gente? Os servos, que é diferente de escravo, tá certo? Não confundamos servidão com escravidão. Os professores de história podem explicar muito melhor do que eu essa diferença, mas não são iguais, tá certo? O regime de servidão não é da forma forçada tal qual a escravidão. É claro que há exploração, mas não nas proporções, nos mesmos moldes de um escravo, tá bom? Então, a economia nos feudos, gente, era voltada para o seu interior, né? Tá certo? Quase tudo que se produzia naquele momento da Idade Média era produzido dentro dos feudos, desde alimentos a roupas, até ferragem, gente, né? Nós tínhamos ferreiros dentro dos feudos também. Então, tudo isso foi restringindo, foi tirando a importância das atividades comerciais nas cidades, né? Que as cidades, gente, desde muito ela tinha o comércio como principal atividade nos seus interiores, tá certo? Então, daí a diminuição da importância econômica e política até então, naquele momento, das cidades, tá bom? O esquema do feudo era mais ou menos esse. Tá? Nós tínhamos aqui o castelo do senhor feudal, né? Ou a reserva, a o manso senhoral, quase que não sai, tá certo, gente? A casa do senhor, tá certo? Aqui o castelo. Nós tínhamos também... Ah, o manso, gente, perdão. É o 1 aqui, ó. Seria o quintal. Se fosse o quintal do feudo, do senhor feudal. E o 2 é a casa dele, né? O castelo. O 3 é o manso servil, né? Onde os servos plantavam e criavam os animais, né? Juntamente com suas casas, que eram designadas aos servos pelos senhores feudais, certo? E as terras comunais, que estão entre os dois, o senhor feudal e os seus servos. A relação era de suzerania e vassalagem, gente. Era uma espécie de, digamos assim, combinação, né? Grande parte do que os servos produziam, gente, iria para o feudo, né? Pouco ficava com eles. Então, muitos viviam num regime assim muita pobreza, sabe? Você tinha casa, você tinha o terreno, mas grande parte voltava para o senhor feudal, tá? Aqui, gente, é uma vista aérea de um burgo na Itália, tá certo? Gradara, até hoje existe, né? Na Europa, gente, é muito comum encontrar esses burgos, né? Essas cidades aqui, ó, muradas, estão vendo? O muro, tá? É muito comum você encontrar esse tipo de cidade lá na Europa, tá? Mas, gente, tudo tem um começo, um meio e um fim, né? E aí o que é que acontece? O comércio, não que ele não tivesse deixado de existir, mas ele volta com mais força com o ressurgimento das cidades. Professor, as cidades deixaram de existir? Não. Elas existiam, mas perderam a importância para os feudos, do ponto de vista econômico, principalmente. E aí, no século XI, um século depois ali daquele momento do feudalismo que eu falei para vocês, ressurge o comércio mercantil na Europa. Né? Você tem o renascimento, né? O surgimento das cidades medievais, né? Renascimento, assim, com sua importância, né? Seu status socioeconômico. A reconquista de suas funções econômicas, né? Principalmente o comércio, né? Por meio dos artesãos, né? Aliás, o comércio, os artesãos que saem do campo, né? Dos feudos e sobrevivem de seu ofício. O excedente produzido, gente, comercializados pela burguesia, ou seja, os burgueses eram os mercadores, os comerciantes das cidades. Então, o que se excedia, o excedente produzido, né, gente, era comercializado. Né? O que se produzia no campo, o excedente era comercializado nas cidades. Tá? E muitas vezes também comercializados em cruzamentos de vias, nas beiras de rios. Então, tudo isso, gente, essa atividade comercial ia gerando aglomerados de pessoas que resultavam-se em vilas e, posteriormente, em cidades. Né? Então, muitas cidades surgiam dos encontros desses comerciantes. Então, surgem muitas vilas comerciais, cidades ali na Europa, ali
ainda na Idade Média, tá certo? Então você tem uma situação de quê? De ascensão, né? Crescimento da burguesia comercial, mais o ressurgimento da vida urbana, né? Com os excedentes monetários e a acumulação primitiva do capital. Olha lá, o capitalismo estava começando a se iniciar, acúmulo de dinheiro, de capital, tá? O fim do modo de produção feudal, ele vai perdendo a posição para as cidades, com os burgos, né, que significa as cidades com as suas feiras, né, seus comércios, e o surgimento do capitalismo comercial ali, né? Então você já estava tendo um pré-capitalismo iniciando-se nas cidades, no comércio europeu mercantil, tá? Bom, gente, estamos já chegando no final da nossa aula, tá? A gente vai para essa parte de capitalismo, industrialização e urbanização. Os três fenômenos estão muito entrelaçados, né? O sistema capitalista estava surgindo com, com o impulso da industrialização e gerando uma consequência de tudo isso, a urbanização nas cidades, tá certo? Ali pelo final do século XVIII, nós já estávamos saindo da Idade Moderna, né? A taxa de urbanização, isto é, o crescimento da população urbana, já estava chegando aos 3%, né? Ou seja, pessoas vivendo nas cidades. Isso era muito? Não. Comparando-se aos 97% que estavam vivendo ainda no campo, era pouco, tá? Mas, mesmo assim, havia um crescimento do comércio, né, nas cidades. Então, o que é a urbanização de uma vez por todas, né, gente? É o processo pelo qual a população urbana, né, das cidades passa a crescer de maneira muito mais acelerada do que na antiguidade, né, e do que na Idade Média, do que a população do campo. A população do campo acaba o quê, gente? Ficando menor do que a das cidades. Muitas vezes por quê? Porque há um êxodo rural, que nós chamamos também de migrações rurais urbanas, né? A população do campo migra para as cidades em busca de melhores condições, tá certo? E isso, gente, a gente vai deixar para a próxima aula, tá certo? A gente encerra por aqui, tá bom? Na próxima aula eu estarei com vocês de fato ao vivo, tá bom? E assim eu me despeço de vocês, tá certo, galera? Fiquem muito bem, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Valeu!